Imagina só descobrir que uma planta arquitetônica, tipo de 3.000 anos atrás, desenhada meticulosamente por uma tenda nômade no meio de um deserto escaldante. Nossa, um deserto terrível, diga-se de passagem. Com certeza. Imagina que essa planta guarda, na verdade, o mecanismo psicológico exato para desmantelar a ansiedade e o ego humano. É muito louco, né? É fascinante. É uma daquelas coisas que, quando você entende, muda tudo. Exato. Então, é hora de iniciar mais uma análise profunda. A nossa missão de hoje é mergulhar de cabeça numa metáfora antiga e incrivelmente detalhada. A gente extraiu isso do texto O Óleo Dourado do Getsêmani, focando especificamente no primeiro capítulo que se chama O Cordeiro no Santuário Vivo. E o nosso objetivo aqui, para quem nos acompanha, é investigar como a estrutura física desse antigo santuário hebreu funciona como um mapa mesmo. Um mapa surpreendentemente afiado para a transformação interior. Sim, para o autoconhecimento e a forja do caráter em tempos de crise, sabe? E eu confesso que eu fico impressionada de como um texto antigo pode ser tão atual. O que é fascinante aqui logo de partida é a exigência de uma inversão completa de perspectiva. Porque, historicamente, existe uma tendência muito forte das pessoas de olhar para relíquias, sabe, ruínas, textos antigos, como meros artefatos de uma época distante. Ah, sim, tipo coisa de museu, né? Isso, exato. O texto descreve o modelo original, claro. Havia um pátio de terra batida, um altar onde ocorriam os sacrifícios, uma estrutura fechada lá, coberta por peles. Mas quem participava daquele sistema no passado vivia uma experiência estritamente externa. Aham, a pessoa ficava lá fora. Pois é, alguém trazia uma oferta, mas permanecia do lado de fora da tenda, meio que terceirizando o ritual. Era uma representação visível, mas temporária. Uma sombra palpável que apontava para algo definitivo, entende? Entendo perfeitamente. E o autor do texto faz questão de rotular essa sombra física de tipo. Para o pessoal que está acompanhando o raciocínio com a gente, o tipo é tipo a maquete em escala real. Perfeito, a planta baixa. Exato, a planta baixa original. Mas o foco da nossa análise hoje não é a maquete em si, e sim a realidade profunda para a qual ela aponta, que o texto chama de antitipo. É aí que a chave vira. Totalmente. E a premissa revolucionária que o autor extrai das cartas do apóstolo Paulo, mais especificamente lá de Coríntios 3,16, é uma pergunta que bate forte. Ele diz: Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Uau! É uma mudança de paradigma absurda. Né? Ou seja, o projeto de design de interiores milenar nunca foi, na sua essência, sobre erguer paredes de madeira e cortinas de linhos bonitas. O verdadeiro canteiro de obras desde o início sempre foi a mente humana. E o ponto central do antítipo é que ele invariavelmente ultrapassa o tipo físico em complexidade, em vastidão e intimidade. Na realidade psicológica e espiritual que o texto detalha, a dinâmica muda radicalmente, sabe? Aham, deixa de ser uma coisa geográfica. Exatamente. O Cordeiro de Deus, que simboliza a pureza e o sacrifício de Cristo, não é mais levado até um prédio de pedra no topo de uma montanha. O texto afirma que ele entra na pessoa. Caramba! Sim, o interior do ser humano passa a ser o palco principal. O objetivo final nunca foi habitar em um código de regras externas ou prédios suntuosos de ouro, mas transformar o caos da mente humana na morada definitiva do divino. Eu fico abismado com essa dimensão. Certo, vamos desempacotar isso. Porque se a mente humana é agora esse espaço interior que está sendo habitado, o texto nos dá um detalhe que quebra a nossa intuição. Quebra muito. A mente não é descrita como um galpão vazio esperando ser ocupado por caixas, sabe? Segundo o autor, nesse processo de transformação, já existe uma mobília pré-instalada lá dentro. Uma mobília disposta exatamente segundo aquele modelo celestial antigo. Exato. E o texto lista 3 móveis específicos operando nessa sala preparatória da mente. Temos o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. E aí a grande questão analítica que se impõe para a gente hoje é a seguinte: Como é que isso funciona na prática, né? isso, como peças de mobiliário antigas, instaladas figurativamente na mente de alguém hoje, em pleno século XXI, conseguem operar mecanicamente para convencer um indivíduo sobre as suas próprias falhas, sobre justiça e sobre juízo.
Olha, a resposta reside na ordem processual e inegociável de como esses elementos interagem na psique humana. Não tem atalho nenhum. O processo precisa obrigatoriamente ser iniciado pela primeira peça. Que é o candelabro. O candelabro, exato. E o candelabro emite o quê? Luz. As fontes explicam que essa luz simboliza a atuação do Espírito Santo, que muitas vezes é facilitada pelo ministério dos anjos, invadindo a consciência humana. E vem aquela referência de Gênesis, né? Isso mesmo. O autor traça um paralelo direto com o relato da criação em Gênesis 1.3, com aquela ordem clássica: haja luz. Antes de qualquer organização do caos mental, a iluminação é o pré-requisito absoluto. Não dá para pular essa etapa. O que faz todo sentido do ponto de vista lógico se a gente parar para pensar. É possível traçar uma analogia. Imagina a exploração de uma mansão abandonada. Opa, adoro essa analogia. Tipo, pode ter uma sala de estar lindamente mobiliada lá dentro, repleta de obras de arte, mesas entalhadas à mão, coisas caríssimas. Mas se o ambiente fica mergulhado num breu total, a mobília é inútil. Não serve para nada. Você nem sabe que ela tá lá. Exato. Alguém pode até entrar, tropeçar nela e quebrar a perna. No entanto, quando uma porta é aberta e um facho potente de luz rasga aquela escuridão, a realidade do cômodo se impõe na hora. A luz revela os contornos da mesa. Mas também revela outra coisa, né? Sim, simultaneamente ela expõe a poeira acumulada, as rachaduras nas paredes, as teias de aranha no teto. A luz não cria sujeira, ela apenas destrói a ilusão de que o quarto estava limpo. Nossa, e essa analogia capta o núcleo do problema humano com uma precisão cirúrgica. Sem essa iluminação intrusiva do Espírito Santo, a mente humana reside num estado de profunda negação. É uma escuridão espiritual muito confortável. A mesa dos pães, que nesse contexto representa a palavra, o alimento intelectual e espiritual. Mas no escuro, cara, ele é incapaz de enxergar o valor desse alimento ou a beleza do altar de incenso. A pessoa fica cega para o próprio tesouro. Exatamente, e é por isso que o autor destaca aquele clamor do Salmo 119:18, que diz: abre, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa percepção brutal das próprias falhas, que a luz revela de repente, torna-se o verdadeiro gatilho para uma oração sincera. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se essa luz reveladora é o motor de arranque de toda essa transformação interior, a gente precisa entender como o suporte dessa luz foi fabricado, o candelabro em si. A engenharia da coisa? Isso. O texto faz um desvio histórico e foca lá em Bezalel, o arquiteto que foi nomeado no livro de Êxodo para construir os utensílios. E o foco do autor recai violentamente sobre o método de fabricação desse candelabro. É um detalhe que passa despercebido por muita gente. Passa muito. Ele era feito de ouro puro, claro, mas havia uma restrição muito curiosa ali. Era proibido usar o molde. Tipo, Bezalel não derreteu o ouro líquido para derramar uma forma simétrica, o que garantiria um processo indolor e rápido, né? Facilitaria muito a vida dele. Demais. Mas não. Aquele candelabro maciço foi esculpido e estruturado única e exclusivamente à base de fortes e repetidos golpes de martelo. Se conectarmos isso ao quadro geral e transpormos essa regra de engenharia antiga para a realidade da mente humana hoje, as implicações são colossais. O texto é cristalino nisso. No antípopo, o verdadeiro artesão desse candelabro interior é o próprio Espírito de Deus. E a matéria-prima? A matéria-prima é o nosso caráter. O caráter humano. E o padrão de fabricação permanece idêntico. Um caráter capaz de sustentar a luz divina não é produzido por um passe de mágica, sabe? Ou despejado num molde de perfeição instantânea, onde você dorme mal e acorda um santo. Seria ótimo, mas não é assim. Não mesmo. Ele é forjado sob extrema tensão, e o autor ancora essa ideia em passagens como Hebreus 2:10, deixando muito claro que esses golpes implacáveis de martelo representam as aflições, as adversidades e as perseguições da vida. Mas espera um pouco aí. A gente precisa questionar a periculosidade dessa ideia, não acha? Isso não corre o imenso risco de simplesmente romantizar um sofrimento traumático? É uma objeção muito válida. Porque, tipo, dizer que cada dor aguda, cada tragédia pessoal que a galera passa é apenas Deus atuando como um ferreiro cósmico batendo com um martelo, isso soa incrivelmente cruel para a mente moderna. Soa sádico até. Totalmente.
É quase como sugerir que a pessoa deve buscar a dor ou aceitar abusos silenciosamente porque são ferramentas de design. Como é que o texto resolve essa tensão absurda entre o desenvolvimento do caráter e a crueldade aparente do processo? Excelente ponto. Essa é, sem dúvida, a objeção fundamental que a psicologia moderna faria a esse texto. Mas olha só, o autor não propõe a busca pelo sofrimento de forma alguma. Ele propõe, na verdade, uma ressignificação da nossa resistência ao sofrimento que já é inevitável. Ressignificar a dor, então. Sim, e a chave para entender isso está no material escolhido lá atrás, porque ouro puro e não pedra ou ferro. Verdade. Por quê? Porque a natureza biológica e emocional do nosso ego humano, quando está endurecida pelo orgulho, é muito semelhante à pedra. E o que acontece quando o martelo atinge uma pedra? Ela estilhaça em 1000 pedaços. Exato. Ela estilhaça, ela vira ressentimento, vira amargura, vira puro vitimismo. No entanto, o texto argumenta que a presença prévia do Espírito Santo torna o nosso interior maleável como o ouro puro. E o ouro, diferente da pedra, não quebra com a martelada. Nossa, ele se expande, né? Ele toma forma. Ele ganha os contornos que o artesão quer. A adversidade não é enviada de forma sádica por Deus, mas a fricção inevitável da nossa existência humana, as dores que a gente passa neste mundo quebrado, são utilizadas pelo artesão para alargar a nossa capacidade de empatia e resistência moral. Tudo isso para quê? Como diz lá em Mateus 5,16, a luz resplandeça diante dos homens a partir de uma base sólida e não de uma base fragmentada pelo rancor. Então, o que tudo isso significa na prática, no dia a dia? Porque o texto não deixa o assunto solto na teoria das aflições abstratas, tipo num campo filosófico distante. Ele traz o martelo para o nível mais mesquinho e cotidiano que a gente pode imaginar. A fofoca, né? A fofoca e a calúnia. O cenário que o autor pinta é brilhante justamente por ser banal. Basta a gente imaginar um momento em que um amigo surge com aquele ar de indignação tremendo para defender a nossa honra. Todo mundo já passou por isso. Sim, esse amigo relata uma fofoca cruel que estão espalhando de você e diz: nossa, é um absurdo inventarem isso de alguém tão bondoso e correto. Cara, a biologia e a psicologia humana gritam em uníssono para que a gente vista a capa da vítima. Com certeza. A vontade é chorar junto e falar, pois é, como são maus. Exato. E a regra atual, principalmente nas redes sociais e nas relações públicas, é defender a própria imagem até a exaustão, é construir vitrines de virtude e destruir, processar, cancelar quem arranha essa nossa imagem. O instinto de autopreservação do nosso ego é avassalador. O natural é inflar o peito, concordar plenamente com a injustiça sofrida e partir para a retaliação pesada. E é exatamente aí, bem nesse ponto, que o texto propõe um choque de realidade aterrador. Em vez de embarcar nessa jornada exaustiva de relações públicas para provar a própria santidade, a orientação é simplesmente deixar a luz do candelabro operar. Deixar a poeira aparecer. Isso, o autor argumenta que, se a luz divina iluminar de fato as motivações mais obscuras e os pensamentos não ditos daquela mente, a pessoa vai ter uma epifania paradoxal ali na hora. Ela vai olhar para a calúnia que a feriu e vai perceber o seguinte: gente, o caluniador está sendo brando. Ele tá pegando leve. Exato! Ele não faz ideia de nenhum por cento do quão falho, egoísta e imperfeito eu realmente sou no meu íntimo, longe dos holofotes. Olha, é o aniquilamento absoluto do orgulho humano. É um antídoto radical, tipo uma quimioterapia contra a tirania da opinião alheia. E as fontes fundamentam essa postura contra-intuitiva lá na figura do apóstolo Paulo. O que ele fala? Em 1 Timóteo 1,15, Paulo escreve uma frase que choca os teólogos até hoje. Ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O principal, uau! E tem que observar o tempo verbal aí. Ele não relata um passado distante, tipo, eu fui o principal. Ele se posiciona ativamente, no presente, como o maior devedor da graça. Esse é o reflexo nítido de uma mente que passou pelo martelo da aflição sem estilhaçar em ressentimento. Ele virou ouro maleável. Virou o ouro.
E quem alcança esse grau de desprendimento à luz do próprio candelabro interior torna-se praticamente imune ao veneno da calúnia. Não porque a dor desaparece misteriosamente, a calúnia machuca, mas é porque a pessoa abdica voluntariamente da ilusão de possuir uma perfeição moral que precise ser fanaticamente defendida. Cara, é um conceito que subverte toda aquela roda de hamster da validação externa, sabe? Há uma liberdade colossal, gigantesca, em não ter uma imagem falsa a proteger o tempo todo. Dá muito trabalho ser perfeitinho. Cansa demais. Se não há uma estátua de vidro de autojustiça erguida na mente da pessoa, o martelo da calúnia atinge apenas o espaço vazio. O conselho do texto é super direto: suporte a palavra que fere. Mas não por covardia diante do caluniador, e sim como uma evidência inegável da nossa própria dependência da misericórdia divina. É um atestado de que precisamos de Deus. Sim. E o propósito de ser forjado assim é se tornar um instrumento resiliente para salvar outras pessoas, inclusive aqueles que estão lá presos na engrenagem da maldade e da fofoca. A luz não brilha através de uma perfeição encenada, tipo filme. Ela brilha através de um caráter quebrado que permite a passagem da justiça divina. Contudo, eu acho que a gente precisa, é imperativo abordar a consequência clínica dessa profunda desconstrução. Porque na teoria é lindo, mas na prática, aceitar esse nível de exposição, concordar tacitamente com o rótulo de o principal dos pecadores e abrir mão das defesas do nosso ego, isso gera um dano psicológico substancial a princípio. Ah, machuca. O ego grita. O ego não assina um tratado de rendição pacífica de jeito nenhum. Isso levanta uma questão importante, né? Se o candelabro ilumina a hipocrisia humana de forma tão inclemente e o martelo da aflição bate tão forte, como é que a mente não entra em colapso total? Onde é que reside a força de sustentação e a cura dentro desse Diretamente as duas outras peças de mobiliário que dividem o espaço ali com o candelabro. O texto introduz a mesa dos pães, que simboliza a palavra emanada de Cristo, e a forma como ela atua é descrita com uma precisão cirúrgica no texto. literalmente cirúrgica? Baseado lá em Hebreus 4:12, a palavra não é vista como um mero conselho motivacional de autoajuda, sabe? Ela é definida como uma espada viva, penetrante de 2 gumes. Mas no contexto de um procedimento interno assim profundo, talvez a melhor tradução moderna para espada devesse ser bisturi. Um bisturi implacável. Um bisturi que corta tão fundo, mas tão fundo que divide a alma do espírito, discernindo as verdadeiras intenções do coração, por mais enterradas que elas estejam sob camadas grossas de filantropia e de boas maneiras. A progressão mecânica desse processo é infalível, viu? O candelabro acende a luz ofuscante da sala de operações. Aí a palavra entra e funciona como o bisturi que disseca o tecido doente da autojustificação e extirpa de vez a ilusão de mérito próprio. Mas, logicamente, todo corte cirúrgico profundo produz uma ferida bem aberta, né? Sangra, né? Dói muito. Muito. A dor da revelação precisa urgente de um agente curativo. Caso contrário, o resultado seria apenas o desespero de se ver tão sujo e doente. E é nesse momento crítico de vulnerabilidade extrema, com o paciente aberto na mesa, que a operação se volta para a terceira peça de mobiliário. Vida gigante que a luz e o bisturi criaram. Mas o que compõe esse incenso curativo na prática? Como é que ele é feito? Então, o texto traz uma riqueza de detalhes fantástica extraída do livro de Êxodo, lá no capítulo 30. No antigo santuário, o incenso não era, sei lá, uma poeira mágica que despencava do céu pronta, sabe? Uma fumaça mística. Não, nada disso. Ele exigia uma confecção laboriosa. Tinha que ser feito a partir de ingredientes terrenos. Eram especiarias e resinas encontradas no nosso mundo físico, na Terra. Essa origem terrena, orgânica, é a chave para entender o antítipo. O incenso representa, na verdade, os méritos perfeitos e a justiça que o próprio Cristo desenvolveu enquanto vivia aqui na Terra. Ah, vivendo a nossa realidade, né? Exatamente. Ele caminhou sob o sol rachando. Ele suportou as mesmíssimas calúnias. Ele sentiu o impacto dos mesmos golpes de martelo das aflições humanas. Mas o caráter dele
nunca estilhaçou em ressentimento, ele manteve uma obediência íntegra e totalmente vitoriosa do começo ao fim. Entendi. Então, quer dizer que a perfeição que sobe a Deus como um aroma suave lá do altar não é um padrão alienígena impossível da gente alcançar. É uma justiça que foi forjada nas mesmíssimas condições brutais que toda a humanidade enfrenta todo dia. É isso mesmo. Esse é o grande clímax curativo de todo o processo arquitetônico na nossa mente. Porque quando o indivíduo passa pela martelada das aflições na vida real, e quando a luz expõe toda a sua sujeira interna ali, e o bisturi da palavra corta sua arrogância defensiva, ele finalmente compreende que não detém 1 grama sequer de decência autêntica para apresentar a Deus. É aquele momento de choque. E é o fundo do poço do ego. Despido de tudo isso, ele se prostra mentalmente diante desse altar de incenso. E o ato de fé, nesse caso, não é prometer chorando, eu vou ser uma pessoa melhor amanhã. Não. O ato de fé verdadeiro é a desistência total da justiça própria. É jogar a toalha da sua própria bondade. É aceitar que a cura não vem do seu próprio esforço redobrado. Ela vem da rendição irrestrita. Quando essa pessoa, agora plenamente consciente da sua falha monumental, começa a orar e clamar por ajuda, as orações dela não sobem sozinhas para o céu. De jeito nenhum. Elas são envolvidas, misturadas e validadas por aquele incenso maravilhoso. O mérito inatacável da vida de Cristo substitui a falha humana diante do divino. E é nessa assustadora, mas também muito bela constatação de que o valor vem de outro e não de si mesmo, que a angústia desesperadora do egoísmo se dissipa. A ferida cirúrgica finalmente é estancada. E aí a verdadeira paz toma conta daquele espaço interior. Nossa, e tudo isso que a gente discutiu estabelece a base para o pensamento mais instigante, talvez, que se pode extrair de todo esse projeto arquitetônico interior que a gente está avaliando. O que seria? É vital a gente lembrar de um detalhe topográfico sobre o santuário antigo. O espaço onde o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso ficavam, tudo isso era conhecido apenas como o compartimento santo. A primeira sala, né? Isso, a primeira sala. Mas ela era apenas uma sala de passagem. A função primária de toda essa mobília rica, de toda aquela luz reveladora, do bisturi cortante e do incenso curativo, era, na verdade, preparar o ambiente e preparar o sacerdote para atravessar o véu seguinte. E o que tinha lá? O véu seguinte escondia a peça mais letal e sagrada de toda a estrutura. A Arca da Aliança, que ficava lá num compartimento chamado Santíssimo, onde repousava a presença visível e absoluta do divino na terra. Então, peraí, todo esse doloroso e transformador processo na primeira sala era uma mera preparação do terreno? Pois é. E a pergunta que emerge e fica ecoando na nossa mente, pelo menos na minha, é justamente essa. Se a premissa de que o antípodo espiritual é sempre exponencialmente mais denso e profundo que o formato físico antigo for levado às últimas consequências, né? E se considerarmos que, poxa, apenas passar pela sala preparatória já exige da gente suportar marteladas violentas no caráter, absorver o golpe da calúnia, abraçando o título de pior dos pecadores e ainda sobreviver a uma dissecação implacável do nosso próprio ego. É um processo extremamente árduo. É muito pesado. Então, qual será a magnitude catastrófica e gloriosa do evento que a chegada do equivalente espiritual da Arca da Aliança representará nessa sala mais íntima, oculta e inviolável da mente humana? Sabe, o que acontece na estrutura psicológica de um ser humano vulnerável quando o clímax da presença absoluta finalmente atravessa o último véu? Uau! Esse é exatamente o tipo de questionamento que desmonta toda a nossa visão trivial sobre desenvolvimento pessoal. Sabe, revela a escala colossal do que realmente está em jogo dentro de uma única mente humana. A gente acompanhou hoje a transição de uma simples tenda de peles montada nas areias de um deserto antigo lá atrás para o campo de batalha mais complexo de todo o universo, a própria consciência. O verdadeiro santuário.
Exatamente. A gente viu como a resistência aos golpes da vida e às críticas não é forjada batendo de frente e erguendo muros de defesa gigantescos, mas sim aceitando que a luz escancara as nossas próprias falhas de vez, permitindo que a palavra ampute o nosso ego doente. E abraçando a cura real. Isso. Encontrando o valor único, não nas nossas próprias realizações superficiais, mas nos méritos de quem suportou a forja perfeitamente por nós. E fica aqui o convite para quem acompanhou esse raciocínio com a gente até aqui, avaliar o próprio interior. Identificar de verdade onde é que estão batendo os martelos das aflições cotidianas na sua vida e perceber que não são sinais de destruição aleatória. Não são mesmo. São sinais de um ambiente sendo ativamente esculpido e preparado, com muito amor e precisão. Pensem sobre o que a chegada definitiva da Arca da Aliança significaria nos espaços mais profundos das suas mentes e continuem firmes nessa edificação monumental diária. Até a gente mergulhar novamente na nossa próxima análise.